Tá vendo, minha gente? Essa rodada foi quente, hein? Foi quentíssima. E por isso a gente quer saber na nossa enquete qual foi o fato mais marcante desta rodada do Brasileirão. A gente poderia falar um monte de coisa, hein? Mas, ó, a volta triunfal do Pedro, depois de toda a polêmica, voltando aí no segundo tempo fazendo gol. Gabigol brilhando pelo Cruzeiro, hein? Fez 2 gols. O Gabigol se entrosou muito bem ali com o Caio Jorge. Voltou muito bem. O São Paulo atropelando o Corinthians, uma baita vitória do time do Hernan Crespo. O Mirassol ofuscando o Neymar. Neymar chegou até a se estranhar ali com a torcida do Mirassol, com os adversários. Fato é que o Mirassol levou a melhor sobre o Peixe. Para você, André. Eu acho que a vitória do Mirassol. O Mirassol, para mim, ofuscando o Neymar, é a grande novidade dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E acho que, assim, é um trabalho que vem se consolidando, né, na Série A. E muito, claro, a comissão técnica, também os jogadores, mas o trabalho de gestão do Paulinho é muito bom. Então, assim, é um conjunto muito interessante de ver e acho que para mim foi o que chamou mais atenção, porque nesses jogos, por exemplo, contra os adversários, por exemplo, caçula da Série A, adversários mais tranquilos, né, mais fracos, vamos dizer assim, o Neymar normalmente deitaria, né? Então, a gente imaginou um Santos, até pelos últimos resultados, que iria deitar, né? Mas foi surpreendido. Eu não acho que ia deitar, não. Mas eu acho que o fato é o Pedro. Estou contigo. O fato da rodada... Foi o personagem da rodada, né? E o fato da rodada, essa volta aí do Pedro. E é por isso que a gente começa falando do Flamengo. Na verdade, a gente começa falando sobre o jogo. Vamos falar mais sobre o Pedro e todos os desdobramentos desse retorno já já. Mas vamos falar um pouquinho dessa partida, porque era um Fla-Flu. Um jogo chato, é verdade, meio truncado ali, né? Muita marcação e tal, sem muita criatividade. A gente já pode ver os melhores momentos. O gol da partida, na verdade, marcado pelo Pedro. Mas deu Flamengo, né? Ele entra ali aos 27 do segundo tempo, aos 40 tem um escanteio, o Luiz Araújo cobra, a bola ainda bate no Léo Ortiz e o Pedro ali, né, faz essa função de centroavante mesmo, oportunista, e faz o gol. Foi uma jogada importante para o Pedro, né, PVC? Por que foi o fato da rodada? Porque a gente está falando do Pedro faz 2 semanas. É uma coisa que fica uma polarização, como tudo no Brasil de hoje. O Felipe Luiz vai embora, o Pedro tem razão, o Pedro tem razão, o Felipe Luiz tem razão. E, no fundo, tem uma área cinzenta gigantesca aqui. Porque, por exemplo, você pode dizer que o Pedro reagiu porque o Felipe Luiz foi muito honesto naquela coletiva. E talvez o Pedro reagisse mais lentamente do que reagiu. Mas eu tenho como ter certeza disso? Claro que não. Então, por outro lado, o Felipe Luiz pode ter sido correto na coletiva, mas exagerado, mas ele ter falado coisas que o grupo queria que ele falasse. Então, assim, tem uma área que não é absolutamente exata do que aconteceu. Outra coisa, parece que o Pedro não estava jogando no Flamengo. O Pedro, dos últimos 10 jogos do Flamengo, ele jogou 7. E ele ficou afastado de 2 e não jogou contra o Bahia. Então, não é verdade que o Pedro estava fora do Flamengo, nem é verdade que o Felipe Luiz tivesse escancarado uma situação dizendo ele ou eu. Como a gente já viu em outros momentos no futebol. Teve um momento no Palmeiras que era Vanderlei Luxemburgo ou Edmundo. E depois ficaram os dois juntos, por muito mais tempo. Então, não é verdade que é ou ele ou eu. Mas essa situação está escancarando uma situação de crise que existiu a partir de um depoimento que parece sujeito indeterminado, mas não é. Se você pegar sintaxicamente, um membro da comissão técnica é sujeito simples e, portanto, tem nome e sobrenome, chama-se José Boto. E agora os holofotes se voltam para ele. A gente vai falar sobre isso já já. Mas ainda sobre o jogo, Renan, até porque a gente vai ver os outros lances da rodada que marcaram esta rodada. Foi uma partida ali em que o Flamengo até tinha algum controle, né? Mas não conseguia ser incisivo. Foi chutar a gol, foi ter uma finalização já no segundo tempo. Léo Ortiz teve uma chance, mas a única chance clara mesmo foi com o Pedro. E o Fluminense, ele se defendendo, apostando no contra-ataque e tal, mas parecia que estava satisfeito com o resultado. Não foi um jogo legal. Foi um jogo morno, né? Foi um jogo que não teve, assim, grandes momentos, por exemplo, né? Eu esperava muito mais essa partida. E é curioso como o Fluminense vai ter que
olhar e pensar assim, ó, será que tem vida sem John Arias? Ai, sim. Então, assim, fez muita falta, é um cara que vinha fazendo a diferença no Fluminense e o Fluminense parecia um time comum sem o Arias, né? Parece um time comum. Então, o Renato vai ter que buscar alternativas ali. E o Flamengo me pareceu assim, sabe quando estava jogando pro gasto? Vai chegar uma hora que a gente vai fazer o gol. Fez, claro, o gol do Pedro é uma enormidade, assim, é uma coisa espetacular em relação à história, tudo que aconteceu. Chamou a atenção muito mais do que a vitória, mas foi uma vitória simples, assim, né? E um Flamengo que, para mim, no Brasileiro, precisa dar uma engrenada. Precisa de uma pimentinha a mais. Precisa ter um molinho. Segue na cola do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem um jogo a mais, mas ainda assim parece que falta algo nesse Flamengo, nesse Campeonato Brasileiro. Quem voltou a vencer em casa foi o Palmeiras. Venceu o Galo, na verdade venceu o Hulk, né? Porque 2 gols do Hulk, parece que só tem o Hulk nesse time do Atlético, gente. Fez os 2 gols de falta, 2 belos gols, mas um Palmeiras muito mais coletivo, muito mais ativo, depois de umas apresentações assim que não agradaram tanto o torcedor. Você gostou do Palmeiras ontem, PVC? O Palmeiras gasta uma energia muito... Eu acho que o Palmeiras tem uma qualidade há um bom tempo, a maior qualidade do Brasil para recuperar a bola no ataque. É o time que mais asfixia o adversário, mais afoga o adversário. Mas ele recupera e devolve, recupera e devolve, recupera e devolve. O Palmeiras tem uma capacidade de gastar energia para recuperar a bola gigantesca. Quando recupera, podia respirar um pouco. Eu acho que o time foi muito bem nesse aspecto de recuperação de bola, tem sido muito forte nisso, mas recupera a bola e, em vez de respirar, ele imediatamente devolve. Então gasta mais energia ainda. E é por isso que o Palmeiras gasta tanta energia de finalização sem precisão. Ontem o jogo estava na mão do Palmeiras, é verdade que foram 2 faltas. A minha impressão é que na primeira falta não houve falha, mas o Everton podia ter ido melhor. O Hulk bateu muito bem. A segunda, quando eu vi onde estava colocada a bola, é pênalti. Para o Hulk é pênalti. E acho que tem um erro de formação da barreira ali que dificultou mais ainda, porque quando a bola sai do pé do Hulk é gol. Evidente. Ela desvia, né, do segundo, no Alan, se não me engano. Essa tem um mérito gigantesco do Hulk, né? Não dá para dizer que tem falha, não se trata disso, né? É tipo Zico contra o Birigui. Sabe a história do Zico contra o Birigui na Copa União de 87? Camisa do Hernan? Que é uma história estupenda que é folclore. Que o Zé do Carmo estava na barreira do Santa Cruz, postado de costas para o Zico, que ia bater a falta, e aí o Birigui vira para o Zé do Carmo e fala: vira de frente para a bola, vira de frente para a bola. E o Zé do Carmo fala: não, eu também quero ver o gol. E aí o Zico cobra e faz o gol no ângulo oposto. Essa daqui do Hulk me lembrou, só que essa aqui foi no mesmo ângulo, né? No mesmo canto que ele bate a falta. Aí a bola do Ramon Sosa para o Vitor Roque. O Vitor Roque, para mim, foi melhor em campo ontem. Para mim, ele fez a melhor atuação dele pelo Palmeiras. Se foi gol dele ou Júnior Alonso contra, não importa. Ele fez a melhor atuação dele pelo Palmeiras. E ele é um jogador muito importante. Bola retomada. Essa bola é símbolo do que eu estou dizendo. O Palmeiras gasta uma energia gigante para recuperar a bola. Recupera, entrega. O Vitor Roque vai e recupera de novo, aí saiu o gol. 12% dos gols do Palmeiras no ano são de marcação-pressão. Pois é, e como fez a diferença, né? E ali o Rômulo, né, ficou ali, sofreu falta, não sofreu, o fato é que deixou a bola livre e ele foi muito esperto de aproveitar para fazer o gol. A gente está vendo aí o segundo gol do Hulk. Quase foram 3, né? No finalzinho do jogo, ele cobra mais uma falta e o Everton pega, quase que ele faz um hat-trick só de falta. Seria incrível. Aliás, os últimos 4 gols do Atlético, o Hulk marcou os 4. Pra você ver como parece que só tem um jogador no time. A história linda é que o Éder tá insistindo no Hulk para cobrar escanteio olímpico, né? O Éder... Cara, ele fez contra o Bahia, né? Um gol olímpico na cobrança de escanteio. No último jogo contra o Bucaramanga pela Sul-Americana, fez de pênalti e ontem 2 de falta. Então, são os últimos 3 jogos do Atlético, 4 gols do Hulk.
Posso contar outra história de Forrest Gump? Pode. Em 91, eu fui fazer o guia da revista Placar no Campeonato Paulista em 91 e o Éder, no campo da usina, em Araras, o Éder ensinava o Roberto Carlos a bater falta. E estava o Roberto Carlos no União São João e o Éder cobrando falta. 91. É porque ele veio, 91. É porque ele veio pra cá 94, né, Roberto Carlos? 93? 93. 93, é isso. 91. E o Éder batia falta e o Roberto Carlos batia falta com ele. E anos depois o Roberto Carlos disse que quem ensinou ele a cobrar falta foi o Éder. E aí, anos depois, o Éder ensinava na Cidade do Galo o Emerson Royal, a bater falta. E agora ele está ensinando o Hulk, insistindo no Hulk para fazer gol olímpico. E ele fala que fez 5 gols olímpicos e um deles foi fabuloso pelo Palmeiras. Legal. Que é Palmeiras e Corinthians em 27 de agosto de 86, semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras precisava ganhar no tempo normal, o Mirandinha fez o gol aos 41 do segundo tempo. Foi para a prorrogação, o Mirandinha fez 2-0 e o Éder faz o terceiro gol. Isso tem no YouTube, é maravilhoso de ver, Luciano do Vale narrando, que é uma sequência de 3 escanteios seguidos. O Éder bate os 3, quase faz o Olímpico 2 e no terceiro ele faz o gol olímpico. Olha só, e a gente tem uma carência de batedores de falta, né? Hoje em dia a gente vê muito menos gols de falta do que a gente já viu nos anos 90 e anteriormente também. Agora, Hernan, foi uma partida muito importante para o Vitor Roque também, né? Porque ele foi muito participativo, saiu com um carinho da torcida, sendo aplaudido pela torcida, que para ele, né, era muito relevante. E por mais que o gol não tenha sido anotado para ele é fundamental ali, a bola bate no Júnior Alonso e entra, mas ele é fundamental no gol, participa de outro também. E se ele tinha 50 quilos nas costas, acho que pelo menos um pouco desse peso todo ele tirou, né? Não completo, porque não saiu o gol, mas um pouco, pelo menos, deu um alívio. Eu estava, inclusive, conversando com o Anderson Barros na sexta-feira e um trecho da entrevista já tem nas plataformas, nas redes sociais do UOL, e tem uma que está com bastante, inclusive, visualização e repercutiu bastante nas redes sociais e tudo mais, que o Barros fala da ajuda que o clube está dando ao Vitor Roque, o apoio. Ele fala que os líderes, né, os capitães, estão conversando com ele diariamente. O Palmeiras colocou à disposição psicólogos, né, para ajudar ele nessa conversa. E assim, dentro do Palmeiras, ninguém duvida de que ele vai voltar a ser aquele Vitor Roque que a gente viu indo para Barcelona, jogar na seleção principal. É uma questão de um ajuste do peso que ele está sentindo, dessa responsabilidade de ser o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Né? O movimento que o Palmeiras fez, a chegada, a necessidade de um camisa 9, um clube que todo ano disputa títulos, então ele sentiu um pouco e já vinha de jogos abaixo na Europa, né? Então, assim, o psicológico do Vitor Roque, né, ficou um pouquinho ali abalado em relação a isso. Né? Então, as críticas, as dúvidas que se tem, então ele sentiu um pouco isso e o Palmeiras está dando todo o apoio, inclusive colocando profissionais da psicologia, psicólogos, né, no caso, para ajudar o jogador. A frase que eu ouvi lá que eu venho ouvindo lá do Palmeiras em relação ao Vitor Roque é: ninguém desaprende. Então, assim, ele não desaprendeu a ser o centroavante de destaque que chegou à seleção brasileira. Então, está todo mundo muito trabalhando junto para que o Vitor Roque seja esse jogador que o Palmeiras colocou tanta grana e expectativa. E quem está saindo é o Richard Rios. Ontem até seria titular, mas não foi. Então foi lá para se despedir dos colegas, para dar um adeus para a torcida do Palmeiras também. Mas já está de saída indo para o Benfica. Mas a gente já vai explicar mais sobre essa história. PVC vai trazer a apuração, André Hernan também. Mas agora é hora da gente ver os gols do cabuloso, do líder do Campeonato Brasileiro. 4-0 para cima do Juventude, com o Gabigol brilhando, fazendo 2 gols. Caio Jorge também, que não marcou, mas participou das partidas, fazendo valer aí o posto não só de artilheiro, mas de um jogador muito decisivo ali na frente também. Vamos ver então os gols do Cruzeiro para cima do Juventude, 4-0. Um jogo que nem foi tão fácil de início, demorou ali uns 40 minutos para dar uma destravada. O Juventude se manteve firme ao seu plano de jogo, a sua estratégia, mas depois esse Cruzeiro muito intenso e que vem jogando muito bem conseguiu fazer a sua parte, PVC.
O Cruzeiro está muito bem montado. E uma coisa que me chama a atenção, e a gente já explicou aqui até na prancheta na sexta-feira, é a posição do Matheus Pereira, que quando não joga o Matheus Pereira, quem joga é o Gabigol. Ou seja, o Leonardo Jardim, que é empresariado pelo mesmo empresário do Abel Ferreira e do Arthur Jorge, que foi campeão brasileiro do ano passado. Ou seja... E também do técnico português que está no Atlético. O Rui Duarte. Rui Duarte. Mas assim, o empresário do Abel pode ser tetracampeão brasileiro, né? Pois é. Abel, Arthur Jorge e Leonardo Jardim, que é o Hugo Cajuda. O Cajuda time brasileiro a ser campeão brasileiro. E o pai dele foi uma lenda, né, do futebol português, né? Mas assim, só que a parte... O Gabigol, ele pode ser o reserva do Caio Jorge, mas hoje ele é o reserva do Matheus Pereira. E o Matheus Pereira foi poupado ontem. Entrou no segundo tempo, né? Mas começou no banco, né? É isso. Mas o ponto é, como é que joga o Cruzeiro? O Cruzeiro joga com 2 linhas de quadro e um homem à frente dessas 2 linhas de quadro, por trás do centroavante, que é uma espécie de segundo atacante, o ponto de lança, que é o Matheus Pereira. Quando não joga o Matheus Pereira, quem joga? O Gabigol. Significa que o Leonardo Jardim enxerga o Gabigol como segundo homem, não como centroavante. Ele não olha o Gabigol como centroavante. Então, ele é parceiro do Caio Jorge na ausência do Matheus Pereira. Esse segundo homem... é o homem que tem liberdade para encostar no atacante e tem que voltar marcando o volante. É essa a função que o Gabigol está exercendo. Ele não é centroavante do Cruzeiro. Ele é ponta de lança. Ele é segundo atacante. Por isso que ele está funcionando tão bem com o Caio Jorge. Como o Matheus Pereira funciona também. É assim que está funcionando o time do Cruzeiro. E os gols aí vão como uma consequência, mas, Hernan, eu vejo um Gabigol muito mais aguerrido em campo. Ele ajudando da marcação ativamente, como o PVC está falando, né? Que ele tem essa responsabilidade de marcar. E ele marcando pressão, chegando lá na frente, né? Se doando muito para o time. Me parece também um reflexo desse time coletivo que tem o Leonardo Jardim ali com o pulso muito firme. E mesmo o discurso dele ao fim do jogo foi interessante, que ele falou, olha, já fui campeão brasileiro 2 vezes, mas eu nunca vi ninguém ser campeão na 15ª rodada, né? Nem campeão do primeiro turno. Então, mantenha aquele discurso das últimas rodadas de, passo a passo, não vamos sonhar alto, vamos pezinho no chão aqui, vamos que vamos para ver até onde dá. E assim, tá certo, né? Porque, de fato, é um começo muito bom nessa... O Cruzeiro saiu para o Mundial de Clubes, né? Para aquela parada de Mundial de Clubes, como um time que vinha vencendo grandes adversários e chegando cada vez mais na liderança. Havia uma dúvida muito grande de como voltaria. E quando você fala com o pessoal do Cruzeiro sobre essa dúvida, o time, será que vai dar uma estacionada? Será que o time vai perder um pouco o ritmo de jogo? E aí é engraçado que me responderam assim, o time voltou melhor ainda e a gente tem essa consciência porque o trabalho foi muito bem desenvolvido durante essa parada, foi fundamental. Então, assim, é um Cruzeiro que não vai falar abertamente sobre título. Claro que faltar 3, 4 rodadas e estiver lá brigando na liderança, obviamente sim. Mas agora qualquer discurso de falar sobre título é proibido dentro do Cruzeiro. É assim, falar campeão brasileiro, brigar pelo título, esquece. O Cruzeiro está trabalhando, está melhorando o time está ganhando identidade, corpo, porque eles miram na Libertadores do ano que vem na fase de grupos. O título vai ser uma consequência. Pode acontecer? Claro que pode, mas os caras por enquanto estão... Tem torcedor que já deu uma empolgada, né? Já gritaram, o campeão voltou. O torcedor pode, né? O torcedor pode. É papel do torcedor, né? Acreditar no título, mas lá dentro, internamente, aí o discurso é outro pianinho, vamos com calma. Agora, no sábado, tivemos um majestoso, hein? O jogo dos casados, para os casados, segundo o público. 49 mil, né? 47 mil. 47, 47.900, quase 48 mil pessoas. Eu falei pra você, eu te disse. O que você disse? Que ia dar mais de 40 mil pessoas. Solteiros e casados. Não. Solteiros. O que eu falei, que eu acredito muito nisso, é que quando a gente reclama de jogo 9 da noite de sábado,
é porque para homem casado e mulher casada é muito ruim esse horário. Mas para quem vai para balada, tanto faz. Você sai do jogo e vai para balada. Não tem problema nenhum. André Hernan não foi para balada, estava lá trabalhando e viu Quem disse que ele não foi pra balada? pode ser que ele tenha ido depois. Fui para Lençóis. Lençóis não, cobertores, né? Porque tava frio. Eu falei, gente, ainda viajou depois para lá com o Maranhão e voltou. Você nunca ouviu essa piada? Vou para Lençóis. Não. Você vai dormir. Tipo... Mentira. Que você não, nunca ouviu? Não. Você é velha, inclusive. Não sou velha, isso é jovem. Não, essa é velha, inclusive. Então, eu sou jovem. É tipo, longe dos perigos noturnos, exato, é isso? Exato. Mas foi para as cobertas. Foi muito legal o jogo, do ponto de vista da ótica do torcedor de São Paulo, que antes do jogo apertaria a mão por um empate, né? O bastidor do São Paulo antes do jogo era de um nível de tensão em relação a essa partida, porque o São Paulo empatou contra o Red Bull Bragantino e assim, jogando em casa diante do torcedor, se perdesse, seria assim, vai ser difícil a semana, vai ser complicado, vai ter pressão. Já teve organizada conversando com os jogadores e com a comissão técnica e diretoria no CT. Então, assim, o ambiente antes do jogo era um ambiente de muito olhar desconfiado, de torcida internamente, o pessoal estava um pouco assim tenso. Aí depois, agora o ambiente virou a chave, inclusive hoje de manhã na reapresentação, sorrisos, resenha, todo mundo para cima. Então, assim, o ambiente depois da vitória do Clássico e da maneira que o São Paulo venceu, mudou completamente o ambiente. Acho que vai agora se fortalecer, tentar sair dessa zona de rebaixamento. Já foi evoluindo ao longo de três jogos, claro que é muito pouco ainda, mas não foi bem contra o Flamengo, São Paulo na estreia do Crespo, já foi bem melhor contra o Red Bull, contra o Bragantino, e aí, PVC, tem que estar feliz mesmo, porque foi uma baita vitória, né? 2-0, Luciano muito bem, fazendo os 2 gols, e aquele jogo que teve total domínio diante do Corinthians, né? Você viu um São Paulo muito superior? Ele foi superior desde o início. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Desde o início, a primeira bola do jogo com 9 minutos é o cruzamento, que agora está se reclamando de pênalti. Para mim não houve pênalti no lance do Oscar. Para mim houve um lance... não é verdade que o José Martins dá um tranco nele, é verdade, dentro da área, mas para mim não caracteriza pênalti. As pessoas falam assim, maldade do José Martins. Eu acho que é uma jogada de futebol. O Oscar deu azar, caiu, quebrou, teve fratura, vai ficar 8 semanas fora, até 8 semanas fora. Eu não consigo enxergar esse lance como pênalti. E, se você for olhar, o que me avaliza é que a transmissão, ninguém falou sobre pênalti. Ninguém falou que teve falta, ninguém falou. Não, nada, zero. Ninguém falou. Ninguém teve a noção de que podia ter tido uma falta ali. É verdade que o José Martins dá um tranco no Oscar que ajuda a comprometer a queda dele. Mas é um lance do jogo. Não foi um lance maldoso do Martins. Não foi um lance de maldoso. Ele não fez aquilo para derrubar o Oscar e quebrar a costela do Oscar. Ele quis ganhar o espaço. Luta pelo espaço. Mas o fato é que assim, o São Paulo já estava melhor. O São Paulo teve os 2 volantes, o Bobadilla grudando no Garro, foi importante, fez muito a marcação daquela que a gente fala, o Crespo é bielzista, ou seja, o Crespo gosta de perseguições individuais, não vai ser marcação individual o jogo inteiro, mas o Bobadilla perseguiu o Garro a maior parte do tempo, controlou o jogo o Marcos Antônio muito bem, o Alisson entrou bem no jogo no lugar do Oscar também, então controlou o meio campo, o Wendel foi a melhor partida do Wendel pelo São Paulo? Foi a melhor partida, sem sombra de dúvida. A matada do Wendel no lance do segundo gol é esplendorosa. Ele entra e é decisivo, né? E porque o Enzo Dias sofreu a lesão, sentiu a lesão no aquecimento, entrou o Wendel e foi decisivo. O André Dias, importante, saindo da área. O André Silva, saindo da área, fez o passe para o primeiro gol. E o Luciano foi o cara do jogo. Que é muito decisivo. Entramos na parte Corinthians, que tem toda a polêmica também da alteração da saída do Memphis, que leva muita gente a achar que o Dorival Júnior tem que sair. Digamos que ele tem errado na substituição, até acho que ele errou na substituição.
E isso é discutível, né? O Memphis foi o jogador que levou perigo no primeiro tempo. Foram 2 jogadas do Corinthians, uma delas dos pés do Memphis, que o Rafael faz uma defesaça. A bola pro Romero. A bola em profundidade. O Memphis não estava jogando mal, mas também não estava sendo decisivo. Eu achei estranho quando vem a alteração. Ele faz as 2 alterações e aí dá 3 minutos com a bola rolando, o Martínez sobe. De tênis já, né, com calça, enfim, estava frio, agasalho, e foi para o banco de reservas ver o jogo. O Memphis, nada, a gente ficou olhando. E aí claro, não vou expor as pessoas aqui com quem eu conversei que estavam ali no campo, e quando eu perguntei, cadê o Memphis? Cadê o Memphis? Eles fizeram uma cara assim, tipo, meio, tá no vestiário. Tipo, posso falar ou não? Tipo assim, ficaram meio constrangidas, assim, de tipo, querer falar alguma coisa ali no momento. E aí a gente ficou na expectativa ali, eu fiquei na expectativa ali, olhando, cadê o Memphis e tal. E aí acabou o jogo, antes do time chegar praticamente no vestiário, ele vai embora. Ele deixa o Morumbis. E eu imagino que ele tenha saído antes do trânsito, né? Ali praticamente no final do jogo, porque foi um trânsito infernal, 50 mil pessoas, sábado e tal. Acho que ali deu alguma coisa que não foi legal. A gente vai debater muito sobre esse assunto, Memphis, se ele merecia ter saído ou não do jogo e a postura que ele teve depois, né? De deixar o time antes mesmo aí de o jogo acabar, enfim, se ele teve uma postura de grupo. Vamos debater sobre isso já, porque o Samir Carvalho vai entrar com a gente também, vai falar um pouco sobre a situação do Dorival. Mas pelo lado do São Paulo, a situação do Oscar preocupa muito, claro, né? Já está com o DM cheio e mais uma vez, mais uma má notícia envolvendo um jogador e do setor ofensivo. Já está sem o Caleri, né? Já está sem o Lucas há muito tempo também, já perdeu o Rian Francisco e agora o Oscar. E o Oscar próprio, ele soltou uma nota ali nas redes sociais, falando que ontem, durante o jogo, sofreu uma lesão na coluna, que está bastante abalado com a situação, mas está com fé e foco na recuperação. Aí ele celebra a vitória do São Paulo, que foi importante para a equipe, diz que está orgulhoso do time e agradece todas as mensagens. O São Paulo também se pronunciou. Inclusive, tem uma mensagem do Lucas Moura, que é outro que também está 4 meses no DM. Logo abaixo, ele que também está no DM, né? Diz que, falando, né, que Deus abençoe ele na sua recuperação, que logo, logo eles estarão juntos, mas não estão há um tempo já, porque os dois se lesionaram. O São Paulo também se posicionou, né? Também soltou uma nota oficial, prezando aí pela transparência, falando que ele pode ficar fora de 1 a 2 meses. Mais um baque, né, Hernan? Uma coisa assim, a gente precisa benzer o São Paulo, porque a cada jogo, a cada rodada, perde um jogador importante e mais uma dor de cabeça para o Crespo. E não tem o que fazer, né? Porque é trauma, é pancada, não é lesão muscular. O Oscar não estourou o músculo da coxa, né? É uma lesão por trauma e isso não tem o que fazer. É uma baixa importante, porque o Oscar esse jogador que estava quase como um segundo atacante, atuando mais à frente. E agora o Crespo vai ter que quebrar a cabeça, né? Porque não tem outro jogador com essas características. Aliás, quando o São Paulo se lançou ao mercado para trazer reforços, fala-se muito um atacante que já veio, né? O chileno que estreou, inclusive, alguns minutos no Morumbis. Um meia, porque tinha vendido o Alves ainda, e um lateral direito. Então, assim, o São Paulo agora vai ter que olhar essa questão das prioridades, porque perde o Oscar por 2 meses, porque é até 8 semanas. Fratura, né? Não é complicado, né? Cicatrizar tudo. Não vai ter cirurgia, né? Mas é conservador. Mas aí tem que, né, cicatrizar. Então, o São Paulo não tem um jogador com essas características. O Rodriguinho pode ser, mas o Rodriguinho sempre foi uma incógnita dentro do São Paulo. É bom jogador, é bom garoto, é um cara que treina, se dedica, tudo, mas é um jogador que ainda é um grande ponto de interrogação. E o São Paulo sofrendo demais nesse recomeço de Brasileirão com a questão das lesões, né? Complicado, né? E aí mais um trabalho para o Crespo, mais um problema, vai ter que tirar aí um coelho da cartola para conseguir armando esse São Paulo, mas começou o trabalho bem, né? Teve essa vitória importante diante do Corinthians. Quem estava um pouco mais aliviado, tinha saído da zona do rebaixamento, buscava um respiro, cresceu um pouco mais ali na tabela, foi o Santos. Mas agora foi por terra, porque acabou perdendo para o Mirassol por 3 a 0, com o Neymar em campo.
Neymar um pouco apagado ali, distante do gol. Como é que você viu esse jogo do Santos com o Mirassol, PVC? Eu acho que, assim, primeiro, o Santos tinha um desgaste do jogo da quarta-feira. Alguém vai dizer, mas o Cláudio Xavier falou disso também. E é desculpa, não é desculpa. Tem um desgaste do jogo da quarta-feira. Embora tenha mudado um pouco a equipe, né? Ele colocou o Zé Ivaldo, ele colocou o Rolês, ele que estava suspenso no jogo de quarta-feira. Segundo ponto, o Mirassol jogou... Vou usar os clubes de São Paulo como referência, porque o Mirassol é um time que era de Campeonato Paulista. Não é mais, agora é de Campeonato Brasileiro. Sim. Mas o Mirassol ganhou do São Paulo, empatou com o Palmeiras, perdeu do Corinthians, ganhou do Santos. O Mirassol é um time... O Mirassol está em 7º lugar no campeonato. Se fosse o Internacional em 7º lugar no campeonato, você perder para o Internacional no Beira-Rio, estava tudo bem. Tem o desgaste da quarta-feira, tem o adversário que tem muita força. Agora, o Santos não jogou bem. O Santos foi dominado pelo Mirassol, mesmo no primeiro tempo, o Mirassol já estava melhor. Porque o Mirassol é um time forte. O Rafael Guanais é muito bom treinador, é uma grande história de treinador. É um treinador que começou a carreira trabalhando nos Estados Unidos, tentou ser jogador, não virou jogador, virou treinador, virou nos Estados Unidos, veio para o Brasil com o currículo de quem estudou para ser treinador e faz o Mirassol ser um time poderoso. O Mirassol hoje é um time que é forte e que pode... Hoje está disputando vaga na Libertadores. Sim. E o Santos está disputando vaga no rebaixamento. É duro dizer isso, mas é essa a realidade. O Mirassol está ocupando na tabela do Brasileirão o espaço que devia ser do Santos. Exatamente. Falando nisso, vamos ver a tabela então do Campeonato Brasileiro como ela está. Tem o Cruzeiro ali reinando, cabuloso, é o líder com 33 pontos, mas pela lógica do PVC dos pontos perdidos, está empatado com o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, mas claro, tem que fazer a sua parte para chegar aí, para encostar no Cruzeiro. Flamengo em segundo com 30 pontos, seguido pelo Bragantino com 27 e o Palmeiras fechando o G6 com 26 pontos depois dessa vitória do Galo. O Botafogo, que também entrou em campo ontem, venceu o Sport por 1-0 com o gol do Cuiabano, está em quinto e o Bahia, com a mesma pontuação, 25 pontos, está em sexto. Depois vem, né, o Mirassol, com essa campanha tão elogiada, Fluminense, Galo, Corinthians, Ceará e Inter. Aí o pessoal mais de baixo ali, Grêmio, São Paulo, Vitória e o Vasco. E na zona do rebaixamento, o Santos com 14 pontos, Juventude, Fortaleza e o Sport é o Lanterna, segue sem vencer, foi derrotado pelo Botafogo. Os resultados da rodada, hein, para vocês se atualizarem, quem não acompanhou a rodada, no sábado. Tivemos Fortaleza e Bahia 1-1, Vasco e Grêmio empatando também, o Mirassol vencendo o Santos, esse jogo que a gente acabou de falar, e o São Paulo batendo o Corinthians no Majestoso. Ontem, o Inter venceu o Ceará por 1-0, o Cruzeiro goleou o Juventude, vitória para cima do Bragantino, 1-0, Palmeiras 3, Hulk 2, o Botafogo vencendo o Sport e a vitória por 1-0 do Flamengo sobre o Fluminense no Fla-Flu com o gol do Pedro.